Então, tem algumas coisas que me intrigam, né, nessa história de Lázaro. Cara, quem era esse homem que Jesus disse que era um amigo que ele amava, né? Às vezes a gente acha, né, que não tem direito de ficar triste por alguma situação. Você tem noção? Jesus, quando chega lá para ver Lázaro, o cara tava morto, mano, e ele chorou. Agora imagina, né? Ele chega lá, o cara já tá morto há 4 dias e ele fala assim: Lázaro, levanta. Imagina a galera olhando aquilo, falou assim: Jesus, você tá bem, mano? O cara tá morto, você é louco? Para entender de onde nasceu essa amizade entre Lázaro e Jesus, a gente tem que voltar um pouquinho na história, para entender aonde que foi o encontro deles, né? A Bíblia conta que Jesus, quando fazia aquelas viagens missionárias, ele visitava muito uma cidade chamada Betânia. E lá Lázaro morava junto com as suas 2 irmãs, né? Era Maria e Marta. E a Bíblia conta que por diversas vezes ele era convidado para ficar hospedado lá na casa de Maria e Marta, que era a irmã de Lázaro. Então todas as vezes que Jesus estava lá, as 2 estavam sempre muito prontas para receber. A Bíblia fala que Marta, né, gostava de deixar tudo arrumado, ela preparava tudo para receber, porque imagina só, imagina a notícia quando Jesus chegava na cidade, a casa de Marta e Maria lotava de gente. Então, o que acontecia? A Marta era aquela pessoa que gostava sempre de cuidar de tudo, né? Deixar tudo arrumado, para que quando Jesus chegasse ele tivesse conforto e também recebesse aquelas pessoas. E a Bíblia conta que Lázaro sempre estava nessas ocasiões e dali nasceu essa grande amizade. E a Bíblia conta que os anos foram passando, né? Isso foi se tornando uma coisa corriqueira e num certo momento Lázaro fica doente e acamado. Desesperada, as irmãs mandam um mensageiro até onde Jesus estava, pedindo que ele viesse ver o amigo Lázaro e que tomasse uma providência, porque realmente Lázaro não estava nada bem. Quando chega o mensageiro para falar com Jesus, Jesus responde imediatamente: leve a mensagem agora para Marta, né? E para Maria, e diga para as 2 ficarem tranquilas, porque essa doença ela não é para a morte, né? Mas sim para glorificar o Senhor. E aí imediatamente o mensageiro volta, leva a notícia para Marta e Maria, que fica aparentemente, né, vamos dizer assim, aparentemente tranquila. Só que os dias foram passando. E aí você consegue imaginar o que foi acontecendo? Eu tento pensar que o desespero foi tomando conta daquelas 2, né? Porque conforme o tempo ia passando, Lázaro ia piorando, cada vez mais doente. E Jesus não aparecia. Imagina a situação, né? Jesus era amigo demais dele. A Bíblia diz que Lázaro era um amigo que Jesus amava. E a gente pode imaginar o desespero dessas 2 vendo o tempo passar e Jesus não chegava. Passou-se mais alguns dias e o pior aconteceu. Lázaro morreu. Jesus não apareceu. Eu tento entender, eu tento imaginar o contexto dessa história, porque as 2, elas eram muito fãs, né? Vamos dizer assim, era fã demais de Jesus, né? Jesus passava, trazia as boas novas de Deus, já promovia alguns milagres, e aquelas 2 eu acho que deviam ser a fã de carteirinha de Jesus. E elas tinham muita fé que ele viria, né? E eu fico pensando, né? Até a gente faz isso hoje, né? Em qualquer momento você não pede para Deus e você espera que ele te acolha. E você espera que ele te acolha naquele momento. Elas tinham certeza que ele viria. Mas enfim, Jesus não apareceu. Mas elas pensaram: pô, Jesus não chegou a tempo, Lázaro morreu, mas no enterro ele vem, certeza. Sabe o que aconteceu? Foi passando as horas e nada de Jesus aparecer. Eu fico imaginando que algumas pessoas devem ter até zombado. Você não acha? Eu acho que algumas pessoas até zombaram ali de Marta e Maria, dizendo assim: cadê? Cadê o amigão? Não é? Jesus não era o amigo do Lázaro? Não chegou a tempo de tentar salvar a vida dele? Não veio nem sequer no enterro, você ficar levando o nome dele para cima e para baixo? Sabe que hoje de manhã eu acordei pensando nessa passagem, né? Eu até fiz um story, eu tava indo para a igreja hoje e eu fiz um story com a minha esposa, porque essa passagem ela tava
queimando no meu coração. Então por isso que eu decidi fazer esse vídeo. E pensando assim, a gente passa por muita zombaria também por acreditar em Deus, né? Às vezes a gente passa por um momento, ou a gente tem uma promessa na nossa vida que às vezes a gente até externa para os amigos, e a coisa às vezes não acontece no tempo ou na expectativa nossa, ou até dos espectadores, né? As pessoas que estão olhando pra gente, e você ouvir assim, cadê seu Deus, né? Mas eu vou continuar para você entender. Jesus não chegou a tempo, ele morreu. Jesus nem sequer chegou a tempo de ir no velório e ele não viu o amigo dele ser sepultado. Sabe quantos dias passaram? Passaram 4 dias. 4 dias que Lázaro já havia falecido. Quem aparece lá? Do nada. Do nada, né, Diegão? Como é que fala aquele nosso amigo lá, Renan? Do nada, Jesus. Jesus aparece, cara. E aí, todo mundo olha um pra cara do outro pensando assim, tipo, aí, maluco, agora você chegou? Imagina a cena. Agora? Pô, o cara morreu, seu amigo, você não veio, o que você tá fazendo aqui? Mas você lembra da promessa? O que ele falou lá pro mensageiro? Quando o mensageiro chegou lá, ele falou, isso não é pra morte, mas é pra glória e pra glorificar o nome do meu Pai. Jesus chega. Quando Maria e Marta vêm até o seu encontro e falam assim, onde você estava, cara? A gente estava te esperando, já é tarde, Lázaro morreu. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Jesus chorou. Vou repetir para você. Quando ele chegou lá e teve a notícia, a Bíblia diz, Jesus chorou pela morte de Lázaro. Cara, sabe que eu fiquei pensando nisso, eu acordei essa manhã pensando nessa passagem e imaginar que Jesus, cara, Deus, cara, que se fez homem, tinha um cara na terra que ele disse que amava e ele chorou pela morte dele. E aí eu vejo pessoas que às vezes não respeitam o luto de alguém, né? Um parente perde a esposa, perde um filho e as pessoas falam, você tem que reagir, cara. E cada um sabe a dor que sente aí dentro. Jesus chorou, cara. Ele se fez homem e chorou por alguém nessa terra, cara. E continuando, né? Eu acordei muito pensando nisso essa manhã. E aí eu pensei assim, cara, você imagina que homem fantástico que devia ser esse Lázaro, né? Imagina, um cara que cativou o coração de Jesus ao ponto dele chorar pela sua morte. E aí, voltando na passagem, né, a Bíblia diz que ele manda abrir a sepultura onde está Lázaro e ele estende a mão e fala, Lázaro, venha, levanta. E, cara, Lázaro sai. Eu consigo imaginar, naquela época, né, o sepultamento, sabe como que eles faziam? Os estudiosos, né, dizem assim, né, que eles passavam como se fosse um óleo, né, um preparo no corpo do morto, enrolavam ele com faixas, né, e as lápides, as sepulturas eram feitas em cavernas de pedra. Cara, imagina, 4 dias, tá? Aquilo devia estar com mau cheiro, né? Quando abrir, imagina, ó, vamos lá, deixa eu ver Lázaro, ele tá dormindo, ele não morreu. Você abre um negócio que já tá 4 dias lá dentro, imagina o odor, não é? E aí ele levanta, cara, o cara sai, tira as faixas e tá vivo. Imagina a cara das pessoas, imagina a felicidade das irmãs, e eu tento imaginar, tipo Lázaro naquela situação. Caraca, o que aconteceu, cara? Pô, por que você demorou? Eu acho que ele chegou ressuscitando, tirando satisfação. Ô Jesus, me ajuda, cara. Pô, você deixou passar uma situação dessa. Será que ele fez isso? Eu não sei, eu tenho que pensar. Essa aqui é a minha versão, tá? E aí você imagina, abraçando um amigo, cara, que tinha acabado de morrer, mas já ao mesmo tempo estava ressuscitado. Eu imagino a comoção que criou naquele lugar. Eu não consigo imaginar a felicidade misturada com euforia, misturada com eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Cara, Jesus ressuscitou Lázaro. E ele disse o que lá pro mensageiro? Isso não é pra morte, é pra honra e glória de Deus. Então dali, Jesus, o cara que venceu a morte, que fez vários milagres aqui nessa terra,
que ressuscitou muita gente para mostrar que ele era Deus. Ressuscita um amigo, e eu imagino o abraço, o carinho que eles devem ter se dado naquele momento, né? E por que eu acordei pensando nessa passagem, né? Porque problema, dificuldade, eu, você, todo mundo tem. E às vezes a gente tem a mania, né? Essa mania mundana ainda, de acreditar que Deus não está me ouvindo, né? Ou Deus me abandonou. E isso só testifica no meu coração, sabe o quê? As coisas que acontecem é tudo no tempo de Deus. Muitas vezes, né? Você estava me relatando agora que você está com um problema, muitas vezes esse seu problema é para glorificar o Senhor, porque se não tem a solução ainda, é porque não é o tempo de Deus para que você aprenda algo, ou para que Ele ensine algo para você, e até mais para as pessoas que estão em volta de você. Porque esse milagre que Jesus fez ressuscitando Lázaro não foi só para a vida de Lázaro, foi para aumentar a fé de Maria, aumentar a fé de Marta e de todas aquelas pessoas que ali presenciaram isso. Então pensa só, se hoje você está passando alguma coisa, se você acha que Deus ainda não operou um milagre na sua vida, sabe por quê? Porque ainda não está na hora. Na hora do quê? De surpreender você, para que essa coisa que você está passando aí agora dê também honra e glória ao nosso maravilhoso Deus. I am the resurrection and the life. Anyone who believes in me, even if he dies, he will still have life.